Oi, pessoal. Estou aqui gravando esse vídeo para apresentar uma oportunidade, uma alternativa para fazer as provinhas online. Então, é através do programa Socrative. O Socrative, acredito que alguns de vocês já devem conhecer. Ele é um programa fácil e prático e tem umas funções muito legais para a gente fazer as nossas avaliações online. Então, ele pode ser acessado pelo site socrative.com ou também pelo aplicativo para celulares. Aí no aplicativo ele tem a versão aluno e tem a versão professor. Aí baixa a versão professor. Aqui no site, essa opção a gente escolhe na hora de fazer o login e nós vamos escolher aqui a versão professor. Não se preocupem que aqui é a única parte que ele está em inglês, então vem aqui em Teacher Login. E aí, nós vamos focar em duas opções. A primeira é criar a provinha, criar o teste, e segunda, aplicar o teste. Então vamos lá para vocês verem como é muito prático. A gente vem aqui em testes. Eu já tenho alguns exemplos aqui porque eu aplicava bastante para a graduação, nos simulados do ENAD, nos exames de fases. Aí sempre foi muito legal, os alunos gostavam bastante. E e agora nós temos essa oportunidade de aplicar aqui no Realização. Então, para isso, nós vamos aqui em Adicionar Teste, Criar Novo. Vamos colocar o nome aqui. Esse teste, quando a gente cria, ele fica salvo. Nós podemos aplicar quantas vezes quiser. Nós podemos aplicar. Montamos uma espécie de banco de questões aqui. Então, vamos colocar Teste Prova A Terceirão 2020. E aí, nós temos três tipos de perguntas: uma de múltipla escolha para as objetivas, uma resposta curta para as subjetivas, e aí nós temos o verdadeiro e falso também, que não se aplica. Esse Socrative, ele tem a versão gratuita, onde nós temos tudo isso aqui, nós podemos fazer, que eu vou mostrar, nós podemos fazer na versão gratuita. Aí ele tem uma versão paga, que sai uns 100 e pouquinhos por ano, e tem umas funções a mais, mas no nosso caso, eu acredito que não vai ser necessário, né? Porque a gente não vai precisar aplicar prova para mais de uma turma ao mesmo tempo. Então, vamos ver como que funciona a provinha aqui. Nós vamos escolher a questão, se é uma de múltipla escolha ou se é uma resposta curta, e a gente vai fazendo uma questão por vez. Terminou essa, salva, faz a próxima. Vamos montar algumas questões aqui de teste. Então, podem ser incluídas imagens. Então, a gente escolhe, salvei uma imagem aqui para colocar aqui para vocês. Então, aqui fica a imagem. O aluno, quando ele vai fazer a prova, depois eu vou aplicar essa prova e vocês vão conseguir ver como que fica para o aluno. É bem legal, ele consegue clicar nessa imagem, ela abre, fica bem grande na tela. Então vamos falar aqui, por exemplo, uma pergunta, né? Qual a frequência da nota Lá na segunda oitava? Então aí a gente consegue colocar as respostinhas aqui, né? Eu vou abrir essa imagem aqui para a gente ver. Então, quando o aluno ele clica na imagem, ela fica bem grande na tela. A imagem está abrindo aqui. Então, olha só, ele vai conseguir ver essa imagem aqui. E aí, nós podemos colocar as frequências aqui nas alternativas, né? Podemos colocar, por exemplo, né, na segunda oitava, é, 110. Então, a gente coloca aqui 110, 220, 440 e por aí vai. E aqui a gente marca qual é a correta, né? Então, nós vimos aqui na nossa tabelinha que a frequência lá na segunda oitava, a frequência é 110 Hz. Então, a gente vai marcar esse carinha aqui. Colocamos aqui em Hz. Então, está feita a questão, estão feitas as alternativas, vocês percebem que é muito rápido. A gente pode importar isso de um Word, só vai copiando e colando, copiando e colando.
e aqui a gente marca correto. Por que é legal marcar aqui? Ao final, nós temos a opção de mostrar o resultado para o aluno. Então, o aluno ele consegue saber quantos objetivos ele acertou e quantos ele errou. E aí, quando o professor quando vocês baixarem o relatório, já vai estar marcado lá também quantos acertos e quantos erros. Então, não precisa ficar corrigindo, pessoal. Isso aqui é uma função muito legal, economiza bastante tempo, né? As objetivas já vêm marcadas quais foram certos e quais foram errados, né? Quando o professor coloca apenas objetivos, a provinha já sai corrigida. Já sai corrigida, quantos por cento o aluno acertou, quantos por cento ele errou. Quando tem questões subjetivas, aí tem que corrigir as subjetivas, porque ele não corrige para nós. Por exemplo, aqui, vocês têm a função de colocar, eu não coloco, tá, pessoal? Mas vocês têm a opção de colocar a explicação por que essa está certa. E aí, é algo que o aluno, quando ele passa da questão, dependendo do tipo de prova, a gente já vai ver isso, aparece para ele por que a A estava correta. Então, beleza. Terminou de fazer a questão. Próxima. Salvar. Aí já vamos para a próxima. Vou colocar uma resposta curta aqui agora. Vamos fazer uma perguntinha. Explique alguma coisa, né? Explique como funciona o que são fontes de luz e quais as suas classificações. E aí, agora o aluno tem uma questão subjetiva que ele vai poder colocar, vai aparecer um campinho para ele digitar e no final isso vem no relatório para a gente e aí nós conseguimos corrigir. Podemos optar por PDF ou uma planilha do Excel. Então aqui salvar e aqui eu vou salvar e sair, salvar e sair. Então está criado a minha prova, teste prova A, terceirão 2020. Aqui ele conta a data que foi salvo, nós podemos baixar isso aqui, podemos baixar para salvar no computador em PDF, ele fica bem legal, olha só. Fica com imagem, dá até para fazer aqui para imprimir uma provinha, né? Olha só como fica legal. Então aí agora vamos ver como nós aplicamos esse teste. Como que nós vamos aplicar esse teste? Então a gente vem aqui em teste. Agora vem aqui, antes a gente vinha aqui em cima. Agora a gente vem aqui na bolinha teste. E nós vamos escolher o teste prova A terceirão 2020. E nós vamos escolher algumas coisas aqui. O método de entrega, nós temos a opção feedback instantâneo, que é quando o aluno faz uma questão por vez. Então, ele faz a questão 1, resolveu, passa para 2. Vai na 2, resolveu, passa para 3. Resolveu a 3, passa para 4. E assim por diante. E aí nós temos a opção de mostrar o feedback da pergunta. Por exemplo, o aluno faz a 1, marcou, ele já sabe se ele errou ou se ele acertou. Aí ele vai para 2, ele já sabe se ele errou ou se ele acertou. Aqui, pessoal, isso aqui é legal, porque olha só, quando é feedback instantâneo, não necessariamente ele precisa saber a resposta. Vocês podem ocultar aqui, mas por que isso é legal, galera? Porque o aluno vai para 1, aí ele vai para 2. Só que os alunos, a gente tem a opção de embaralhar as perguntas. Então, a questão número 1 para um aluno não é a mesma questão número 1 para outro aluno. Então, enquanto o aluno A, por exemplo, enquanto o aluno A está fazendo uma certa questão, o aluno B está fazendo outra questão. Então, eles vão ter um desencontro nas questões, e isso é algo que pode
dificultar bastante, né, deles conversarem entre si sobre as questões, porque as questões não são a mesma, não são as mesmas. As alternativas, pessoal, ele embaralha as respostas, então a resposta, você sempre que eu coloquei lá o 110, 220, 440, então, por exemplo, o 110 é a resposta A para um aluno, mas para outro ele vai ser a resposta B, para outro ele vai ser a C, para outro D, para outra E. Então vai ser aleatório. Então já dificulta bastante também. Eles não podem falar, não podem se colar, tem que ter mais cuidado na hora, né, de se forem se conversar. Mas assim, sendo bem, né, pela minha experiência, aí os alunos nesse tipo de prova eles costumam colar menos. Acaba até colando menos, acho que em sala de aula, às vezes. Porque não é tão fácil. Então, esse feedback instantâneo é uma opção muito legal. Então, apenas para revisar, enquanto o aluno faz a questão um, depois que ele termina a questão 1, ele vai para 2 e ele não pode mais voltar para 1. Então aquela 1 já está feita, entendeu? Como se ele já tivesse marcado no gabarito, não tem mais volta. Na opção abrir a navegação, aí ele tem a opção de ficar passando para as próximas questões, né? Vai para um, pode ir para dois, não entendi, pula para dois, não entendi, pula para três, depois volta para um. Então ele tem a opção de fazer a qual questão ele quiser. Também nós temos a opção de embaralhar perguntas e embaralhar respostas. Então, a questão que é número 1 para um aluno, ela não vai ser a número 1 para o outro. Então elas vão estar embaralhadas e as respostas vão estar embaralhadas também. Mas na hora do programa fornecer o relatório, ele fornece tudo padrãozinho, com as mesmas perguntas, numa sequência que a gente criou, as respostas também, as respostas certas que o aluno marcou. Então não tem problema, independente do tipo. E aqui, controlado pelo professor, você tem a opção de passar a questão na hora que você quiser. Né? Isso aqui é legal até para fazer em sala de aula, talvez para a prova ele não fique muito, muito legal de aplicar, né? Porque, né, cada aluno tem que ter essa sua gestão do tempo. Então, é independente escolher feedback instantâneo, onde faz a questão 1, passa para 2, a questão 1 já morreu, passa para 3, a 2 já foi, e aqui em abrir navegação ele tem a opção de escolher. Então, beleza, eu vou escolher aqui em abrir navegação, eu vou embaralhar perguntas e eu vou embaralhar respostas, tá? Sempre é bom, pessoal, colocar aqui exigir nomes, porque aí o aluno, quando ele entra, já aparece a janelinha para colocar o nome, já vamos ver como funciona. E aqui mostrar a nota final. E iniciar. Pronto. Então já aplicamos o teste. Aí aqui, galera, nós temos a sala que eu coloquei ENP 2019, mas não, aqui em salas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Como que funciona isso? Agora nós vamos abrir a janelinha aqui do aluno. Vamos abrir aqui a janelinha do aluno e vamos entrar no socrative.com. O aluno vai vir aqui pelo celular ou pelo computador, login student, e aí ele precisa pôr o nome da sala que vocês escolherem. Eu aqui escrevi NP 2019 porque era sala de engenharia de produção para os simulados de ENAD. Então eles vão colocar aqui ENP 2019, o exercício de o site de pé do nome. Eu vou colocar aqui Rodrigo, que está fazendo. Né? E aí agora ele já tem as questões. Percebam que como está no modo navegação, o aluno pode ir para 2, pode fazer a 2 ou a 1 na ordem que ele quiser. E aqui, por exemplo, o aluno vai fazer, ele clica na janela e olha só, a imagem abre grande aqui, bem legal. O aluno consegue ver a imagem, consegue resolver. Então vamos ver aqui qual a frequência da nota lá na segunda oitava em Hertz. Então o aluno vai vir aqui nota lá, segunda oitava,
e ele vê que aqui tem 110. Então aí ele vai marcar o 110. Aí o aluno, né, explica o que são fontes de luz. Então, fontes de luz, né, são corpos que emitem luz própria ou refletem a luz de outro corpo. E aí, quais são as classificações? Aí podemos falar classificação primária e secundária, extensa ou pontual. Beleza, o aluno respondeu. E aí ele vem aqui, terminou tudo certinho, concluir teste. Tem certeza que deseja finalizar? Sim. Então, olha só. Aqui, ele já para, como eu escolhi mostrar a nota, ele vai falar o seguinte, 100% das subjetivas. Perguntas que não valem nota 1, porque o professor precisa corrigir depois. Então, o aluno já sabe quantos ele acertou, quantas ele errou na hora que ele finaliza, das subjetivas. Né? As por extenso, daí o professor precisa corrigir. Ok. E aí, aqui também para nós, né, já aparece, né, na medida que os alunos vão marcando, já vai aparecendo, o professor pode acompanhar aqui, né, na medida que vai fazendo. Então aí, quando todos os alunos terminam, a gente vem aqui em concluir, ok. E aí nós vamos aqui em relatórios. Olha só, a gente pode gerar PDF de alunos individuais, então gera como se fosse uma prova, como se fosse uma prova, ele imprime como se fosse uma prova com as questões que o aluno marcou. E aí nós temos várias opções aqui, algumas são pagas, aqui essas estão marcadinhas, mas a gente acaba não usando. A que eu mais gosto, pessoal, é Excel da turma. Por quê? Vocês já vão ver por que isso aqui é tão legal. Ó, ele já baixou o relatório aqui e vamos ver como que vai funcionar esse relatório. Parece que deu um probleminha no relatório aqui. Não tem problema, pessoal, que ele fica salvo aqui em relatórios. Então, olha só, todas as provas que foram aplicadas, ele já fica aqui salvo. A gente pode entrar novamente aqui, gerar relatório de volta. Vamos tentar gerar um PDF das questões específicas. Vamos ver. Olha só. Nós temos um PDF das questões, então aqui qual as questões extensas vai aparecer aqui qual o nome do aluno que escreveu e também vai aparecer aqui qual foi a resposta do aluno. Então isso facilita a correção. Deixa eu ver se eu consigo baixar de volta. Relatórios, Excel, baixar. Olha só. Então aqui, pessoal, vai aparecer algumas informações, por exemplo, o nome do aluno, qual foi a pontuação total desse aluno nas questões objetivas, vai aparecer a resposta desse aluno na questão 1, a resposta desse aluno na questão 2. Então, digamos que tem mais alunos aqui, eles vão aparecer aqui em sequência, né? Então, ó, o aluno Rodrigo respondeu nessa questão tal, nessa tal. Então, aí facilita bastante a correção. Aí vai marcar se a resposta dele está correta. Ele pinta de azulzinho, se a resposta está errada, ele pinta de vermelhinho. Então aí a gente nós podemos seguir por aqui para as objetivas
E aí só corrigimos aqui as subjetivas, né, na planilha do Excel. Também vou mostrar como que funciona o PDF por aluno, mas esse aí acaba sendo um pouco mais trabalhoso, né? Se quiser, por exemplo, um aluno, professor, eu queria ver minha prova, tal. A gente gera PDF por aluno e baixa. Ó, ele gera um arquivo em zip, onde nós podemos, digamos que tenha muitos alunos, ele gera um arquivo em zip com todos os PDFs. Como aqui tem só o Rodrigo, ele vai gerar um PDF para o Rodrigo e vai aparecer aqui, né? Qual a provinha. Como se o Rodrigo tivesse feito a prova por escrito. Ó, ele marcou A, tá certinha. Aqui, né, ele marcou a B. E aí, se tiver mais alunos, ele gera um para cada aluno. E para finalizar, só pessoal, a gente pode mudar aqui o nome da sala, né? Por exemplo, Física 2020. Renomear. Então, a minha sala agora ela se chama. Esse nome não está disponível. Vamos colocar Realiza. Aí tem que. Cada um cria um nome, pessoal. Só para Física Rod 7. Então a minha física se chama Física Rod 7. E aí é esse aqui que a gente precisa passar para os alunos, que é o que eles vão digitar lá na hora de fazer. Beleza, pessoal? É uma alternativa aqui bem prática, bem legal para fazer as provinhas online. E aí vocês têm a opção. Só vou mostrar como que funciona aqui aquele outro tipo de teste, que é o teste. Vamos ver aqui. É esse aqui mesmo. É o teste prova terceirão. Vamos lá. É o teste prova terceirão, próximo. E agora vamos ver como funciona o feedback instantâneo. A gente pode colocar a opção mostrar feedback ou não. Vamos embaralhar. Então, sempre é legal marcar exigir nomes, embaralhar perguntas e embaralhar respostas, para que ele já. Depois marcar no final. Daqui uma tentativa. Os alunos só podem fazer o teste uma vez, se eles entrarem, iniciar. Então vamos entrar como aluno lá. Agora a sala se chama FISROD 7. Eles vêm aqui em Login, Students, FISROD 7, entrar. Então olha só. Agora, viram que não tem aqui, né? Não tem para escolher a questão. E olha, perceba que agora ele me mandou a questão número 2 por primeiro. Né? Vamos escrever aqui, não sei o que são fontes de luz. Né? Aí quando eu vou enviar a resposta, ó, essa resposta não tem, o professor pode nesse momento colocar algum feedback aqui, mais ou menos com um padrão de resposta, para o aluno saber se ele foi pelo caminho certo ou não. E aqui tem aquela das frequências e notas musicais. Então aqui nós vamos marcar uma errada aqui para saber. Então olha só, resposta incorreta. Então o aluno já recebe o feedback na hora. Na verdade isso aqui é opcional, né? Marcar a questão correta ou errada. Mas percebam que eu marquei a primeira questão, passei e aquela já foi. O aluno não pode voltar a mudar a escolha dele. Então aí vai de cada professor. Esse aqui, ele é muito bom porque cada aluno recebe uma questão na ordem diferente. Né? Ele tem que fazer aquela questão para passar para a próxima. E cada aluno vai receber uma questão, né? Então nesse momento já dificulta um pouco a conversa entre eles, o contato entre eles. E como o tempo não é liberado para sempre, né?
Eles não vão ter aquele tempo de ficar anotando, então eu acho que vai ser bem legal. Então é isso, pessoal. Aqui já aparece a porcentagem de acertos, porcentagem de erros, quantos ele acertou do total, e aqui perguntas que eu preciso ser corrigido depois. Concluiu a atividade, e aí já foi. Tá? Aí aqui, ó, já vai aparecendo que o aluno marcou, e aí depois a gente vai finaliza em concluir, ok? E ele já salva, pessoal, aqui nos relatórios, né? Então, por exemplo, nós temos, né, o nosso relatório aqui, mas se quiser tem outras salas, né? Então, todas as provas que você sabe, tudo fica salvo aqui em relatórios, belezinha? Qualquer dúvida aí, contem comigo. Até mais.